aqui para conversar hoje sobre um assunto bem interessante, bem pertinente para essa época do ano, que é o manejo de pragas na cultura da soja, aí iniciando a safra verão, e a gente vai conversar sobre esse assunto. Eu, Antoniela Orlandi e também a Isa. Oi, bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Agrocast. Isso mesmo. Isa, hoje a gente está com um convidado diretamente lá do Rio Grande do Sul, Isso né, da aí. cidade de Agudo. Quem vai conversar com a gente hoje é o Maurício Batistella Pazini, engenheiro agrônomo, entomologista e também pesquisador, né? Tem a sua empresa lá no Rio Grande do Sul, em Cruz Alta, em Tagro. Seja bem-vindo, Maurício. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. Maurício, você, além de atuar com a sua empresa, prestando consultoria aqui, né, em várias regiões, Brasil, Paraguai, aqui, estado do Paraná, Rio Grande do Sul, eu queria que você falasse um pouquinho também já das redes sociais. Você também está lá nas redes sociais gerando conteúdo sobre manejo de pragas, né? Sim, a gente começou um projeto já há um bom tempo no LinkedIn, né? Acreditando ser uma rede mais profissional, mas alguns anos atrás, há uns 4 anos atrás, uns alunos meus começaram a instigar também ter o Instagram, né? E depois o TikTok, depois o Kawaii, depois o YouTube, enfim. E a gente hoje está em todas essas redes, né, com o propósito de levar um conteúdo um pouco mais, como a gente chama, um pouco mais simples, voltado para o manejo de inseto. E a nossa ideia também é tentar, de alguma maneira, ajudar, né? A gente sempre fala ajudar com alguns conteúdos, né? Gratuitos aí para todo mundo, né? Uma forma talvez de retribuir ou ajudar a toda a sociedade aí que depende dessas estratégias e depende do agro, né? Para melhorar o seu processo produtivo, as suas estratégias de manejo, né? Acho que esse é o principal intuito, né? E querendo ou não, a gente começa através disso conhecer muitas realidades do Brasil, visitar muitas realidades do Brasil. Então, querendo ou não, também é uma forma de marketing da gente, né? De estar sempre presente aí para todo mundo e de alguma forma aí contribuindo no manejo. Certo, legal, legal. Isa, como a gente consegue acompanhar lá nas redes sociais, tem muitas dicas práticas que o Maurício traz para a gente entender um pouquinho mais sobre quais as principais pragas das culturas, né? Principalmente a soja e o milho. Então, para a gente começar, eu queria que ele falasse para a gente desses desafios, né? Quais são as principais pragas hoje da cultura da soja e de que maneira você tem visto esse comportamento dessas pragas, né? O que vai influenciar esse aparecimento das pragas? Nesse caso, agora, para essa safra 23, 24, o que você tem observado, principalmente? Quais são os principais desafios, Maurício? Bom, vamos lá. Eu acredito que talvez o maior desafio nosso hoje na questão de manejo de praga é entender que esses insetos eles estão presentes no sistema. Ou seja, hoje foi-se o tempo que você tinha pragas só da cultura da soja, pragas só da cultura do milho, né? Hoje você tem pragas que elas acontecem nessas duas culturas, né? E o interessante desses insetos que, independente do local que você vai, seja Brasil, seja do Paraguai, você tem alguns insetos que é de praxe, que eles vão acontecer, eles estão associados a essas culturas, né? Já outros insetos, eles são mais locais, né? E dependem muito de condições que cada ano vai acontecer. Mas esse ano em especial, a gente tem uma influência um pouco do clima muito importante. E aí, para todo mundo ficar bem ciente, esses dois parâmetros que influenciam muito as densidades populacionais de inseto, isso é relacionado com o ambiente, que é a temperatura, que é a precipitação. Havendo precipitações constantes, frequentes, e havendo temperatura acima de 20 graus, que é um parâmetro que a gente usa para inseto, sempre você vai ter densidades populacionais um pouco mais elevadas, né? E aí culmina uma presença de alimento constante, né? Quando a gente vai para essa safra, né? Vamos pegar a nossa safra agora desse ano, 23, 24, qual que é a preocupação que a gente tem? Teve uma janela muito curta entre milho e soja. Então, a gente rodando até semana passada e retrasada, às vezes a gente sai aqui do Rio Grande do Sul e vai até o Paraná, ou vai até o sul de São Paulo de carro,
justamente com o objetivo de não só ir fazer as ações, os eventos, mas também da gente conhecer um pouquinho a realidade, o que está acontecendo nas lavouras. E aí, quando a gente parava na estrada, o que a gente via? Algumas áreas de milho para serem colhidas, outras colhidas, e em algumas situações a gente encontrava plantas daninhas. E nessas plantas daninhas ou plantas voluntárias você encontrava populações de insetos. E aí, o que a gente encontrou? A gente encontrou percevejo, a gente encontrou lagartas, a gente encontrou vaquinhas, a gente encontrou trips. E aí já liga o alerta, né? O que a gente pode ter de perspectiva para essa safra? O que eu me preocuparia? Início de desenvolvimento, gente, fluxo de lagartas, né? Lagartas que ficam no sistema, principalmente essas lagartas com hábito rosca. Eu me preocuparia também com na fase vegetativa ali, com a presença de trips, tá? Fiquem muito atentos os dois grupos que a gente tem hoje, Frankiniella e Caliotrips. Fiquem muito atentos, tá, gente? Porque são insetos que, se você não controlar no início do desenvolvimento, depois lá no final fica muito difícil você reduzir densidades populacionais. Fiquem atentos também a fluxos de percevejo. Eu acredito que esse ano ele vai iniciar um pouco mais cedo, tá? E aí, nos percevejos, cuide as barrigas dos percevejos, tá? A gente tem o barriga verde e o percevejo marrom, e ambas as espécies a gente tem que ficar atento. Ainda mais voltando, foi um ano diferente, um ano que a gente não teve incidências de baixas temperaturas, e é um ano que tende a ter maiores densidades populacionais. Então, fica ali um release, né? Eu praticamente falei de todos os insetos pragas, né? Porque é difícil você fazer uma estimativa, esse ano vai ser isso. Sim. Mas é aquela, hoje no manejo, o que a gente vê como fundamental? Presença no campo, frequência no campo e boas tomadas de decisão. Só que não aguardem aquela população ficar elevada, porque muitas vezes quando a população de insetos fica elevada, está muito difícil com ações ou ações únicas você reduzir a população, e aí a tua liquidez no teu projeto, no teu sistema de manejo, ela passa a ser cada vez menor. Então é monitoramento constante na lavoura, né, Maurício? Maurício, nas suas redes sociais, você traz muito a questão da gente eliminar a planta voluntária antes do plantio, né? Acho que a gente tem até um vídeo para mostrar sobre isso, que é o primeiro passo. Então, antes de pensar no plantio, essa questão aí de iniciar o plantio sem planta voluntária na lavoura, né? A gente até... Vamos assistir, então? O Joãozinho, nosso editor aqui, vai colocar o som para a gente ouvir. Depois eu queria até que o Maurício comentasse para a gente um pouquinho sobre de que se trata essa questão aí das plantas voluntárias. Alternativas, tá? Geralmente, pós-colheita do milho, algumas espigas elas podem cair no chão. Geralmente isso daqui origina um fluxo de plantas e aqui um local onde que algumas populações de insetos podem acontecer ou podem permanecer. Quem que pode ficar aqui nessas plantas de milho? Primeiro cigarrinha, né, pessoal? Enfim, só bater aqui tá tapado de cigarrinha, tá bem? Além disso, muita vaquinha a gente encontra, tá? Aqui nessas plantas, pode ver aqui uma vaquinha. Aqui também a gente encontra Spodoptera, tá? Muito frequente encontrar Spodoptera. Percevejo barriga verde, geralmente ele tá aqui embaixo, ou seja, fica aqui embaixo nessa planta. E aí, se vocês pegarem essas plantas aqui e abrir essas plantas, a gente também encontra trips, tá? Aqui dentro do cartuchinho a gente encontra Frankiniella e nessa face inferior das folhas a gente encontra Caliotrips. Ou seja, a planta voluntária vai ser uma mediadora aí de todos esses insetos que podem atingir a cultura subsequente, e é isso que você também está trazendo e enfatizando nas suas redes sociais, né, Maurício? Isso, e o mais importante é o seguinte, gente, para a gente fazer a relação da importância de plantas voluntárias. Imagina você, o que você deseja? Você deseja um bom alimento, bom abrigo, né? Alguém para namorar, né? Enfim, é isso que tu deseja, né? E a mesma coisa o inseto, né? Ele tende a ir num local, se concentrar, porque aquele local está oferecendo para quê naquele momento que a falta de alimento? Está oferecendo alimento. E aí a população se concentra ali. Por isso que a planta hospedeira, ela pode ser interessante para nós de vários aspectos, né? Pelo aspecto de manejo, a eliminação dela é fundamental e a gente sempre sugere, você vai eliminar a planta hospedeira alternativa, elimine também os insetos dela. É uma estratégia, pode ser pontual. Hoje você já tem sistemas localizados de aplicação, né? Que você pode ir naquela planta e fazer justamente a eliminação dela. Ou também
você pode usar essa planta como uma estratégia de monitoramento, né? Ela pode servir para nós para a gente entender que populações tem. E aí, uma dica para quem está assistindo, para quem está escutando, o que a gente pede para vocês? Vão na planta hospedeira e observem ela. Tá? Observem ela, vejam o que ela tem de população. Buva é um indicativo para nós, tufos de milho voluntário, serralha, enfim, a própria trapoeraba, enfim, as plantas daninhas, elas são interessantíssimas para nós. E até existe uma estratégia que a gente busca usar. Antes de você fazer um bom manejo de inseto, controle plantas daninhas, isso é fundamental. E antes de você fazer um bom manejo de doenças, ou seja, proteção contra doenças, faça um bom controle de insetos. Porque um necessariamente pode depender do outro para gerar alguma infecção na planta. E o interessante do vídeo, acho que vocês viram, a gente está tentando melhorar, né? Agora a gente vai falando e vai colocando as fotinhas dos organismos assim para tentar de alguma maneira ser cada vez mais didático, né? E aí tem uma curiosidade ali no vídeo, que quando a gente fala em Spodoptera, vocês podem ver que ali aparece uma Spodoptera se assustando, né? E o mais curioso desse vídeo foi o seguinte: a gente estava na Lagoa da Confusão, no Tocantins, e aí você falava e a lagarta tipo, parava e escutar. Opa, que loucura é essa, né? Bicho, a gente está conversando, tá ficando quieto, né? Aí a gente vai lá dar um grito, né? E ela se assusta, sim, e cai no chão, né? E aí a gente começa a entender também que às vezes a gente acha que é esperto, né? E quando vê o inseto lá na frente, ele aprendeu, como a gente chama, a entender o nosso comportamento, né? E aí o mais interessante disso tudo é que ele também está ali, ele aprendeu, ele coevoluiu com o nosso manejo, e a gente tem que estar cada vez sendo mais disruptivo, tem que ter cada vez mais observar, né, e tentar traçar estratégias mais consolidadas, né? Mas, enfim, são estratégias que a gente tem, e voltando, que nem que a gente mostra de vaquinha, né? A vaquinha está sempre presente. E toda vez que... olha aqui, ó, ela se assustando. Né? É por isso que até deu aquele gritinho ali no vídeo, porque ela se assusta realmente. Tem um outro que mostra, mas tava o produtor no lado, o produtor também dá risada, né? Até a gente explicou, ó, agora que a gente escuta um sertanejão, outra música no pulverizador, vai ter que baixar um pouco o volume, né? Ou vai ter que botar um silenciador no equipamento, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, qualquer dica que a gente dá para essa turma. Pessoal, o livro, ele é uma base importantíssima. A gente tem que valorizar muito quem levou o conhecimento até agora. Mas o feeling está no campo, ele revela para nós, muitas vezes, situações que não tem nas bibliografias. Uhum. E aí a gente começa a ter a nossa capacidade de observar e compreender o nosso meio, né? Então, a gente dá uma dica, pessoal, vão para campo, observem. Isso é fantástico. Me lembro quando eu dava aula prática para a gurizada à noite, por 7 anos eu dei aula para o curso de agronomia até ser demitido, a gente ia para a noite no campo, né? E aí, de noite no campo, cara, era fantástico, porque parecia um bando de vagalume assim no meio da lavoura, mas um bando de vagalume observando, compreendendo, visualizando populações. E assim a gente começa a tentar, de uma maneira, ser mais disruptivo nessa forma de compreender aquele meio que a gente está inserido, né? Em diferentes horas do dia, em diferentes situações, né? Em diferentes condições climáticas. Isso é importante realmente, né, Maurício? E aí, eu vou... Pode falar. Só um comentário. Até, às vezes, nos treinamentos, palestras que a gente dá, a gente pede sempre para o pessoal, o dia que está de boa, aquela noite quente, enfim, que você ia sair para tomar uma cerveja, enfim, antes de você sair, pega uma lanterna e vai na lavoura. Você vai se surpreender o quanto que essa população de inseto está exposta, né? E aí a gente começa a mudar também, muitas vezes, a nossa própria maneira de executar uma tomada de decisão, buscando momentos onde o inseto está um pouco mais exposto. À noite ele fica realmente mais exposto, então, por conta dessas condições. A gente aproveita e faz as aplicações, né? Trabalha com ele também. É isso aí. Tem que usar o comportamento dele a nosso favor, né? Sim. Uma das preocupações, a gente já tinha acompanhado na safra 22-23, que era em relação a trips.
É uma praga que antes não tinha tanto peso quanto ela tem agora, Maurício. É uma coisa que a gente está percebendo, é a incidência da trips e também que o produtor tem que estar atento a esse manejo, né? Como que a gente pode avaliar esse cenário da trips aqui também na nossa região do oeste do Paraná? O que a gente tem visualizado? Um aumento muito grande, seja na cultura da soja, seja na cultura do milho. Por exemplo, a semana passada eu tive a oportunidade em algumas áreas em céu azul, algumas áreas em medianeira. Na semana retrasada, eu tive a oportunidade daquele trecho entre Londrina até Cascavel, passar em várias lavouras, né? Mas ali milhos voluntários e visualizada a presença em milho muito massivo e também no soja. O que a gente tem que ter em mente, pessoal? A trips, para cada saco de soja que você investir no manejo dela, o ROI, o retorno sobre investimento, é 2,5 a 5 sacas de liquidez, tá bem? Então, essa é a proporção que a gente tem, e só para destacar o quanto que ela pode gerar de impacto econômico. Por quê? São insetos pequenos, Franquiniella está mais em meristemas, Caliotrips está mais na face inferior das folhas, e imagina que todo dia elas estão tirando um pouco do potencial produtivo e estão fazendo abertura de portas para patógenos. A Franquiniella pode estar transmitindo algum agente patogênico para a cultura da soja. Então, você tem aqui insetos que são crônicos, insetos que tiram potencial produtivo e, em algumas situações, passa de 30% desse potencial. Então, o que a gente tem que destacar para vocês em relação a trips? Hoje, se você está no início do desenvolvimento e você encontrar em soja uma trips por folíolo, ou seja, uma planta que tenha 2 trifólios, 6 trips, a gente hoje já sugere a tomada de decisão para esse inseto, devido ao grande impacto que ele tem. E aí um detalhe, se forem fazer manejo para trips, evitem aplicar com orvalho, tá? Tentem aplicar sempre em condições sem presença de orvalho. A mais interessante, tardinha para a noite, deixa passar a inversão térmica, entra com a aplicação para ela. Tentem fazer uma boa deposição, buscando aí pontas, pode ser, seja uma 3D, pode ser uma leque duplo, até uma cone vazio, mas que tenha uma boa deposição de produtos, né? Isso para ela passa a ser fundamental. E no milho, 5 trips por cartucho, a gente já está sugerindo a tomada de decisão. E hoje a gente tem encontrado algumas áreas com mais de 30 trips por cartucho. Então, a gente pede para vocês, gente, fiquem atentos, insetos crônicos, que todo dia estão levando potencial produtivo e voltando. Imagine vocês, um inseto que a cada 15 dias faz uma geração. Cada 15 dias, sem novos indivíduos, aumenta muito a densidade populacional. E voltando, num cenário, vamos pegar o cenário beira-lago ali, um cenário que, dos dois lados, seja o lado do Paraguai, seja o lado do Brasil, certo. As populações elas têm sido cada vez maiores. E isso tem se expandido para o entorno de Cascavel, tem se expandido, enfim, para toda essa região tão importante na produtividade regional. Dicas importantes sobre a trips aí, então, né? Pessoal que está em casa, já anotou tudo isso aí? Importante. Isa. Falando aí sobre a quantidade de pragas, a gente tem uma pergunta do Gustavo, meu estagiário, participando aí com a gente, ó. Vou ler o que ele me mandou aqui e aí a gente discute, né? Ele perguntou assim, ó, se o meu vizinho planta primeiro, por exemplo, o milho, ele vai ter maior população e vai ser mais prejudicado? E qual o prejuízo para quando as minhas plantas emergirem? Então, eu vou ter um índice migratório alto porque ele já tem ali na lavoura dele? Então, essa é a pergunta dele. Boa pergunta, uma ótima pergunta. Assim, ó, até a gente brinca muitas vezes com a turma, né? Na região, nunca seja o primeiro a semear milho, tá? O ideal é sempre tentar todo mundo semear junto. Sei que é difícil, é uma utopia, né? Mas seria o ideal. Gente, vamos definir, ó, essa semana é uma janela boa, vamos todo mundo semear. Quando emergir o milho, todo mundo executa manejo, baixa densidade populacional, evita pontes verdes. Então, essa seria a utopia. Não tem como fazer. Então, cada um tem uma particularidade, cada um tem uma situação em sua propriedade. Então, vamos para a questão em si. O milho, ele é extremamente atrativo para cigarro. Então, ao você semear em uma região, primeiro, o que vai acontecer? Ao emergir, por ser atrativo, ele concentra a população até ali.
Então, aquela população de cigarrinha que tem numa região, ela vem até essa planta ali, ela fica estabelecida. E aí ela vai fazer geração. Então, as primeiras áreas semeadas são sempre as áreas que concentram essas maiores densidades populacionais. Por isso que a gente pede, cuidem sempre ser o primeiro a semear milho numa região, que essas áreas vão atrair densidades populacionais. A pessoa que for semear na sequência, o que vai acontecer? A população, como ela concentrou ali, e essa cigarrinha estando ali, ela começa a migrar dessa planta de milho para outra área, quando essa planta de milho estiver mais desenvolvida. Ou seja, a partir de V8 em diante, é que ela começa a sair dessa planta e buscar novas plantas. Então, possivelmente, no início do desenvolvimento, essa área ela vai ter menos densidade populacional. Então, ela vai ter menos densidade populacional, mas, porventura, desenvolvido o milho, essa área pode pegar um novo fluxo populacional quando estiver um pouco mais desenvolvido. Tá bem? Então, o que a gente pede para vocês? Tentem sempre não ser os primeiros a semear e nem os últimos a semear o milho numa região. Tentem ali ser o intermediário, que geralmente são essas áreas que têm menos densidade populacional. E no fluxo dentro da propriedade, o que a gente pede? Primeiras áreas de milho semeado, tentem priorizar híbridos com uma maior tolerância. Na sequencial, pode trabalhar com híbrido até um pouco menos tolerante, e só que fechamento é importante novamente ter híbridos tolerantes. Por quê? Porque a cigarrinha tende a migrar desses milhos primeiros semeados para aqueles últimos semeados. O intermediário, geralmente, ela não tende. Porque é que nem nós, né, gente? Quando você... Desculpa usar o exemplo de carne, mas quando você vai pegar um pedaço de carne, você não quer uma carne dura, você quer uma carne macia de vez em quando, né? Enfim, e aí é a mesma coisa o inseto, ele vai buscar aquele tecido que é mais palatável para ele. Não havendo esse tecido palatável, a tendência dele é buscar justamente outras plantas, e aí que ele começa a migrar. Então, voltando, gente, a gente não quer, daqui a pouco, um ficar cuidando do outro para ser quem semeia primeiro, né, gente? Mas lembre-se, o ideal seria que todo mundo tentasse trabalhar junto. É difícil, mas isso ajudaria bastante a diluir a densidade populacional dela, e aí o próprio manejo regional poderia ficar um pouco melhor. Muito bem. Muito bem. Respondido, Gustavo. Respondido, Gustavo, isso aí. Então, o ideal é que todos os produtores tenham esse parâmetro, assim, né, na hora do plantio, para tentar fazer todo mundo mais ou menos na mesma época aí, para ter um ciclo parecido, né? E, Maurício, agora eu vou para outra questão também, baseado em algum conteúdo publicado lá no seu Instagram, em relação às táticas que os insetos têm para também terem a presença e conseguirem ser mais resistentes nas culturas, né? Focando em soja agora. O caso dos percevejos. Joãozinho, vamos colocar então a imagem aí? De um grupo de percevejos em si para tentar aí se manter na cultura. Eu queria que você explicasse para a gente o que acontece nesse caso. Essa imagem é interessante, foi feita por um orientado meu, o David, e ele traz essa imagem, ela foi muito interessante porque ela demonstra uma estratégia que tem uma espécie de percevejo. Essa espécie é chamada de Nesara viridula. Ali são ninfas, ou seja, é a fase imatura do inseto. E essa característica de alguns insetos de se agregar em populações, ela visa o quê? Ela visa tentar confundir o predador. Ela visa tentar, de alguma maneira, a fazer com que aquele predador entenda que isso daí necessariamente não é aqueles insetos que ele visa, e sim tenta ser mimético a alguma outra estrutura do ambiente, né? Nesse caso aqui, ela tenta simular um objeto de coloração escura, enfim, muitas vezes até com características similares a fezes, tá bem? O que eu só quero destacar? Entre as estratégias, entre os padrões de percevejo, o Nesara, ele utiliza essa estratégia, né? Outras espécies de percevejo, o que elas vão fazer? Elas tendem a se esconder. Então, por exemplo, quando a gente tem ninfas de percevejo marrom e ninfas de percevejo barriga verde, na presença de radiação solar, o que elas fazem? Elas tendem a sempre migrar para o interior da folha, da planta. Ou seja, não soja, você tem os trifólios, na parte central,
eles costumam ficar ali. Então, eles tentam sempre ficar ali agregados no meio ou mais próximos ao solo, sendo uma estratégia durante o dia para evitar o que muitas vezes seja parasitoides, seja alguns predadores, enfim, achem esse tipo de inseto. E aí, muitas vezes, à noite, na ausência de radiação solar, essas ninfas tendem a se mostrar ou tendem a se ficar na parte superior. Quando tu vai para uma planta de milho, esses percevejos fazem o quê? Esses percevejos, eles tendem sempre a buscar ficar próximos ao solo, justamente entre a planta e o solo, aquelas pequenas achaduras ou orifícios ou aberturas que tem ali, também com uma estratégia de defesa. Mas isso é percevejo. Quando tu vai para o mundo de lagarta, algumas lagartas, por exemplo, como Spodoptera eridânea, em algumas situações elas tendem também a se agregar. Já a Spodoptera frugiperda, como é uma lagarta mais solitária, ela tem que ter o hábito canibal, justamente para tentar buscar alimento ou nutrientes de outras lagartas para que uma, pelo menos ali, dessa grande quantidade de indivíduos sobreviva àquele ambiente tão hostil para eles. E aí, ela tende a sempre buscar ficar dentro do cartucho durante o dia, ou escondida nas axilas de plantas, enfim, durante o dia, e à noite elas tendem a se expor. Ou seja, o objetivo do inseto é um só, isso é importante destacar, ele quer sobreviver no meio. E aí, você tem 100, 200, 1000 indivíduos, né? E aqueles 100, 200, 1000 indivíduos, uma pequena porcentagem vai sobreviver. 5, 10%, no máximo, dos indivíduos chegam à fase adulta, né? E aí, esses indivíduos que chegaram à fase adulta, querendo ou não, o seu comportamento, que ele é herdável, ele passa a perdurar nas gerações. E aí, o sucesso adaptativo de algumas espécies se dá também a essa seleção natural que pode acontecer, né? Por isso, o que a gente destaca? Enquanto o ser humano ele vai fazer uma geração a cada 20 anos, 25 anos, né? A tendência é essas gerações elas estarem mais esparsas, né? Sim. Devido ao grau intelectual, muitas vezes, das pessoas, ou condição que essas pessoas estão, ou carga que essas pessoas estão, ou até própria tecnologia. O inseto, lembrem que em um ano ele faz 4 ou 5 gerações. Então, o nível adaptativo dele, ele é muito maior, né? Por isso que cada ano a gente se surpreende também com esses comportamentos desses insetos. Sim. Olha só. E isso é importante, né, para a gente evitar a aplicação calendarizada, né? Vamos olhar a lavoura, a gente consegue manejar de uma forma melhor, né? Ô, Maurício, o pessoal tem comentado aqui muito na região sobre a questão de ter maior índice de Spodoptera esse ano. Você acha que é isso aí mesmo? Para cuidar, Assim, né? ó, até é algo que a gente tem buscado alertar todo mundo, tá? Por quê? A Spodoptera, ela é hoje uma lagarta desafiadora, porque ela tem conseguido, por mais que você tenha biotecnologias em plantas, é uma lagarta que ela tem conseguido, todo ano, pelo menos, se tornar tolerante ou até resistir proteínas que são expressas por planta que têm a capacidade inseticida, ou seja, que tem a capacidade de eliminar ela. O que a gente tem visualizado? Do ano passado para esse ano, aumentou muito a frequência e a presença dela. E anos que você tem precipitações frequentes, que é a possibilidade nossa desse ano, você tem um ano bem mais interessante para que essa Spodoptera ela possa perdurar. Então, o que a gente pede? Assim, tome muito cuidado com a presença dela. Para quem tem milho agora, a gente está vendo muito relato de Spodopteras com hábito rosca. Mas essa Spodoptera não tem muito o que a gente fazer, porque ela é uma lagarta que vem da herança do sistema. Então, essa Spodoptera é importante se manejar no sistema. Frente à cultura do milho, a gente pede para vocês tomar cuidado agora no desenvolvimento, independente da biotecnologia, tá? Independente da biotecnologia, é importante fazer um monitoramento, mas principalmente o que me preocupa é uma Spodoptera que ela está tendo um comportamento assim. Você tem o milho, você tem a espiga do milho, ela está atacando a base da espiga do milho. E aí, quando você vai colher, a espiga cai no chão. Então, é um comportamento que a gente pede para vocês tomar muito cuidado e observar. E aí, para quem tem essa possibilidade, na última aplicação, na última entrada que você vai fazer ali com o fungicida, é muito importante tomar cuidado. Quando a gente vai para a cultura da soja, novamente,
hábitos rosca, mas o que mais me preocupa também esse ano é uma frequência maior que a gente pode ter e uma incidência maior dessas lagartas, dessas espodópteras, em flor de soja. Flores, vagens, é onde que ela mais gosta de se alimentar. Então, a gente pede para vocês, sempre, monitorem. No início do aparecimento dessas populações, é muito importante se tomar decisão e não querer matar por vingança, porque matar por vingança, a população já está elevada, aí você entra e vocês sabem que lagartas grandes é mais difícil de controlar. Lembre-se, cuidem para essas espodópteras, sempre olhar bico de luz à noite. Começou a ver umas mariposas ali batendo, uma noite mais quente, lembre-se, 3 dias depois você começa a ter fluxo no ambiente de cultivo dessas lagartas. Por isso a gente, sim, gente, ó, monitorem, tá? Isso é fundamental. E voltando, há uma propensão esse ano da gente também ter populações um pouco mais elevadas dela, porque geralmente anos de restrição hídrica favorecem ácaros, favorecem trips. Anos com precipitações tende a favorecer percevejos, tende a favorecer lagartas, contudo, é bem provável que as trips nossas, elas tenham se adaptado também a condições de precipitação. E aí, é aquela coisa, cada ano é um ano, enfim, e o campo sempre nos surpreendendo. Maurício, agora para a gente relembrar então, né? Quem está nos acompanhando já viu aí várias dicas do que fazer, do que tem que prestar atenção agora para o manejo das lavouras de soja. E também em relação, a Isa falou da questão do manejo calendarizado, né? Não fazer mais dessa forma, mas sim prestar atenção no problema principal, no que precisa ser corrigido realmente. Na hora da aplicação também o produtor tem que ficar de olho, o técnico tem que auxiliar para essas aplicações serem feitas de maneira assertiva e direto no alvo, né? Não, bem isso. E até como a gente fala muitas vezes para o pessoal da medicina, converse com seu médico de confiança. A gente fala também para a questão das plantas, né? Converse com o seu engenheiro agrônomo de confiança, né? A gente tem hoje profissionais, né? Pessoal capacitado, pessoal que se dedica, né? A gente sabe que há diferentes níveis também de consultores que estão atuando vinculado a esses produtores. A gente sempre pede, ó, converse com alguém de confiança, tome a melhor decisão, não saia fazendo aplicação quando que não é necessário. Faça essas aplicações quando você tem a presença dos insetos. Busque identificar essas espécies de insetos, isso é fundamental. E aí vem um detalhe importante, tá? Hoje, no manejo de insetos praga, você vai ter diferentes visões, né? Você tem algumas visões que são de empresas de pesquisas que estão vinculadas a órgãos públicos, né? E você vai ter visões de alguns consultores. Então, cada um tem uma corrente, cada um tem uma ideia, mas todo mundo visa lá no final tentar entregar maior liquidez, maior, como a gente chama, maior resultado econômico, né? Porque todo mundo no final, né, quer que esse sistema, que esse manejo, ele dê mais liquidez, né, mais rentabilidade. E aí a gente pede para vocês, pessoal, hoje, seja no soja, seja no milho, uma frequência semanal, ela passa a ser fundamental. Quando vocês forem fazer um monitoramento, sempre façam ele da borda para o centro da lavoura, né? Isso é fundamental para você entender se você tem população concentrada ou se você tem população em toda a área de cultivo. Isso ajuda muitas vezes até você estabelecer medidas locais desse controle ou dessa estratégia de manejo. E aí vem um detalhe. Quando você vai visualizar, verifique a população que você tem de inseto e tente identificar quais são os instares de desenvolvimento que você tem ali. Qual que é a fase, se é um ovo, se é uma ninfa, se é um adulto, se é uma larva, se é um adulto. Por que isso é importante? Para você definir, dentro desse contexto, qual vai ser o melhor produto. Claro, junto com o seu técnico, junto com o seu consultor de confiança, né? Porque a gente sabe que cada propriedade, cada realidade é uma situação. Só que no final, gente, lembre-se, pegar uma lavoura com baixa densidade populacional, para nós, no sistema que a gente vive, é muito importante. E aí vem um detalhe. Lembre-se que hoje a gente tem ferramentas químicas, tem ferramentas biológicas, ou seja, essas ferramentas elas têm que andar em conjunto. Não é aquela briga nós contra eles. Não, pessoal. Vamos trabalhar em manejo integrado de praga, tentar usar todas as ferramentas possíveis, né? Sim. E aí todas essas ferramentas possíveis envolvem ferramentas químicas, ferramentas biológicas, ferramentas de comportamento
e cada ferramenta ela vai ter um encaixe perfeito. A única coisa que eu peço para vocês, evitem comprar produto ou comprar ferramentas por telefone, tá? E lembre-se que como você compra algo por telefone, via digital, a reclamação ou ver se aquilo lá deu errado é muito difícil, né? Uma pessoa que ligou, muitas vezes ela não vai atender o telefone. Já aquela pessoa que está o dia a dia com você, está o dia a dia convivendo, vendo a sua realidade, tentando crescer junto, ela está ali. Sim. E aí ela muitas vezes ela vai ter as melhores respostas aí para ajudar todo mundo, tá? Isso aconteceu com alguns produtos, não vou citar por uma questão de ética, sim, mas ferramentas que foram, o pessoal comprou, tá lá com o estoque, e viram que não funcionava, e agora, enfim, a gente não sabe o que fazer com essas ferramentas ali. Então, a gente pede para vocês, tenha o pessoal aí de confiança, trabalhe com esse pessoal, esse é o pessoal do dia a dia de vocês ali, um pessoal que quer crescer junto com vocês. Com certeza, e usar de todas as estratégias possíveis, né? Como você falou, químicas, biológicas, porque não é realmente, não deve ser essa competição, e sim um complemento para que a gente faça aí bons resultados e tenhamos mais rentabilidade, como você colocou, Maurício, com certeza, muito bem. A gente sempre nos finais dos episódios, Maurício, a gente pede uma indicação, ou de um livro, ou de uma obra, ou de um pesquisador, uma pesquisadora que você acredita que pode acrescentar para os nossos telespectadores, e também aí o que você espera para o futuro aí desse manejo de pragas na cultura da soja. Essas duas perguntas, uma indicação e o que você espera daqui para frente para essa safra. Bom, eu vou começar com a indicação que eu acho fundamental, né? A indicação que eu tenho de entomologia, né? Eu tenho duas referências importantes, né? Eu tenho meu falecido orientador, professor Dionísio Link, que para mim foi quem me ensinou tudo, né? Então, uma referência, foi uma pessoa que eu praticamente convivi com ele 7 anos da minha formação, e a gente trabalhou desde ciências florestais, fruticultura, HF, até grandes culturas. Então era eu e ele na mesma sala, então eu tive o privilégio de conviver com esse senhor que, acho que a gente começou, ele tinha 62 para 63, até os 70 anos dele, quando ele veio a falecer. Então esse é o primeiro cara que eu indico. E o segundo cara que eu indico é o professor Panizzi, não Pazini, Panizzi. Panizzi, tá? Parecido só. Essa, para mim, é a principal referência que a gente tem em percevejos no mundo, tá? Então, essas são as duas pessoas que a gente indica aí. E o que eu espero para o futuro, manejo de pragas, é difícil, é uma questão difícil, né? Eu espero a gente manejar mais em sistema. Eu espero a gente ser mais assertivo nas tomadas de decisão, né? Eu espero que o nosso manejo para frente ele tenha focado não só a praga, mas a interação da praga com a planta, ou seja, um foco a qual que é cultivar que você vai trabalhar, qual que é o híbrido que você vai trabalhar, em qual ambiente você vai trabalhar, e a partir disso a gente já tem uma projeção de ocorrências de inseto, e ali a gente já tem possíveis estratégias para a tomada de decisão. E voltando, eu não espero no futuro algo diferente do que a gente propõe hoje, que é um manejo integrado. É isso que eu espero. Manejo integrado, ele tem que ser adotado, todas as estratégias possíveis. E uma coisa que eu espero também é que novos entomologistas surjam, novas referências surjam, para que a gente tenha essa capacidade de resiliência ao longo do tempo também, com novas ideias, novas formas, novos entendimentos dessa temática entomologia aí. Certo, muito legal mesmo. Maurício, obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje no Agrocast FAG. Está convidado para retornar quando quiser, né, Isa? Isso aí. E também deixar a indicação do seu Instagram, né, para o nosso público. Sigam, como que é o seu @? Pazini, não Panizzi, tá? Pazini.mpb, tá bem? Isso aí, porque tem música popular brasileira. Não, brincadeira, tá, pessoal? Porque tem um conteúdo ali
A gente consegue ter um conteúdo ali bem didático, né? E aprender com facilidade. Muito bem. Pessoal, então, esse foi o Maurício Pazini participando aqui com a gente hoje do Agrocast FAG. E você está convidado para acompanhar os demais episódios que virão aqui no nosso canal daqui para frente também. Até uma próxima oportunidade. Maurício, até mais também. Obrigada. Até mais, gente. Obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto. Valeu. Tchau, tchau, pessoal.